Boa noite, eu sou Antônio Caetano, este é o Café nas Nuvens e essa é a continuação da apresentação de ontem, que eu prometi dar uma continuidade, porque ontem eu cometi uns erros aqui na configuração do microfone e o som não saiu muito bom. Algumas pessoas reclamaram, e aí hoje eu vou dar continuidade, falar um pouco mais assim das pretensões que eu tenho com esse canal, né? Pouco também falar das minhas preocupações literárias, vamos chamar, né? Porque eu entendo literatura como a arte de escrever no sentido de comunicar o pensamento, né? A filosofia é uma forma de literatura, né? E eu particularmente me interesso por essa forma de literatura, mas não apenas, né? Eu lembro que Borges tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele dizia, não sem ironia, que a filosofia, a metafísica era um ramo da filosofia fantástica, ou perdão, da literatura fantástica, né? E eu acho que ele tem razão, né? E de qualquer maneira, a filosofia, eu acho que ela tem que ser encarada como uma atividade artística. Evidentemente que ela tem seus compromissos, suas métricas, uma estética até talvez, não é? Mas ah, as regras gerais enfim, que regem o exercício literário valem também para a filosofia, né? E nesse sentido, eu acho que ela está muito próxima da poesia, na medida em que eu acho que a metafísica, especialmente, né, e a poesia trabalham no limite da linguagem, sabe? Onde, nas fronteiras da linguagem, quando do quase indizível, quer dizer, é buscar formas de dizer o indizível, é pressionar, empurrar essa fronteira, né? O metafísico e o poeta, de certo modo, são como aqueles bandeirantes que a gente estudava na escola, que iam empurrando a fronteira, né, do Brasil, ou do que veio a ser o Brasil, né? Eu gosto dessa metáfora. Talvez não tenha tanta simpatia hoje em dia não se tem tanta simpatia assim pelos bandeirantes, mas a metáfora do bandeirante é muito legal, né? Aqui no caso, a gente vai empurrando essa fronteira frente, né? A gente vai ampliando o universo do dizível, né? Usando a linguagem para isso, né? Fazendo com que a linguagem alcance áreas, né, até então inacessíveis, né? Esse é o trabalho do filósofo, eu digo do metafísico e do poeta, especialmente, né? E é o trabalho da literatura de um modo geral, mas eu acho que os bandeirantes são o metafísico e o poeta. Nesse sentido, eu acho que, quer dizer assim, a filosofia, como literatura, e como toda literatura, ela está muito comprometida, sim, com a verdade, né? E com uma verdade que precisa ser acessível ao leitor. Quer dizer assim, eu não consigo enxergar a filosofia como um ramo para especialistas, né? Algo que só alguns podem compreender. Então não é, não me serve. Entende? Esse tem sido a minha briga, né, com um, uma, uma escola ou mesmo uma abordagem da literatura que a gente genericamente vai chamar de idealista, que, genericamente falando, ainda estamos nos termos genéricos, né, recusam o testemunho dos sentidos. Né? O que significa recusam o corpo. Né?
e quando você recusa o corpo, você recusa o presente, né? E você... Bom, aí as consequências são enormes. Quer dizer, assim, se a gente for... Eu queria, por enquanto, ficar assim, no campo do genérico, do superficial ainda. Então, acho que você tem um tipo de abordagem que não me interessa, porque e a gente precisa, inclusive, combatê-la na medida em que ela me parece hoje hegemônica. Eu quero depois até falar sobre isso melhor. Sabe, hegemônica no sentido que é ela que rege hoje as interpretações que a gente tem do mundo, a despeito de ser uma filosofia caduca, velha, gasta e falsa, e que não produz aquilo que eu acho que é o primordial da filosofia, que é que a gente pode resumir talvez na palavra felicidade, que é um misto de alegria, de paz, de entendimento, né, de sabedoria. Tudo isso eu acho que junto é o que a gente vai chamar de felicidade, né? Uma filosofia que só produz angústia não é para nada. E, sobretudo, produz angústia no sentido de que nega aquilo que a nossa percepção, a nossa intuição natural nos diz que é verdade. Não, não é. Não é assim. Ao contrário, você precisa colocar os óculos da minha filosofia para ver de fato a verdade. Então, ela não trabalha com a forma, com a definição de verdade mais primária, que é a ideia de correspondência entre o meu pensamento e o objeto a que eu estou dedicando a minha atenção. Ela não trabalha com a ideia de que é possível, sim, se essa atenção for dedicada, eu alcançar a verdade do objeto a que me refiro, né? A quem eu dedico essa atenção. Então, esse tem sido... alguns amigos, leitores, até reclamam um pouco da minha insistência, mais ou menos recente, nesse tema, sabe? É que, para mim, está cada vez mais claro que essa filosofia só produz infelicidade. Quer dizer, e ela nega aquilo que nós intuitivamente já sabemos. E aí tenta nos conduzir para uma direção contrária. Quando eu acho que, na verdade, a verdadeira filosofia, né, e aí a questão é mesmo de verdadeiro e falso, ela parte desse solo comum de entendimento do mundo, que a intuição de todo mundo é comum a todos, de certo modo. E dali ela vai avançando em busca de mais verdade, né? Mas a verdade já está dada, de certo modo, sempre, né? Então essa é a minha ideia. Eu não vou agora assim, me estender muito nesse aspecto, mas a gente já começa a perceber que temos problemas por aí, né? Que eu usei demais a palavra verdade, é uma palavra que aparentemente hoje você diz, não, mas a verdade é relativa. E aí a gente não preciso também entender o que a gente quer, o que a gente entende por relativo, né? Mas, enfim, né? Eu acho que a gente vai voltar várias e várias vezes a esse ponto. É um ponto que me interessa muito, né? Na verdade, é em torno dessa questão, da questão da verdade, no final das contas, da capacidade de traduzir o pensamento em palavras
que possam ser entendidas pelos outros, é o meu trabalho, é o meu esforço. Tem sido mais ou menos bem sucedido. Isso é uma questão que eu próprio não sou capaz de avaliar. Eu agora estou reparando ali que está ali a tal minha assistente, participando ali, ela com no seu laptop, que ela gosta muito, ela também trabalha com a internet, né? Que agora ela está ali um pouco refletindo, pensando, né? Eu acho que eu também já estou próximo de bater aqui os meus 10 minutos, não sei. Ah, já bati meus 10 minutos. Estou próximo de 11 minutos. Então é hora de terminar, tá? Amanhã tem mais, se Deus quiser. Um abraço e um beijo para todos.